Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual e aproveita para adquirir a nossa caixa assombrada. Isso, lá na lojaassombrada.com.br você encontra a assinatura a caixa assombrada. É uma assinatura mensal, ou seja, é uma caixa, uma box mensal. Você assina uma única vez e todo mês vai cair ali no seu cartão o valor da caixa mais o valor do frete para o seu estado, tá? E aí todo mês você vai receber na sua casa a caixa assombrada. Cada mês um tema diferente, num tema assombrado diferente, tá? A primeira caixa é o mês de outubro com o tema Halloween. Então ali dentro você vai receber coisinhas relacionadas ao Halloween. Uma dessas coisinhas é este item exclusivo, que é um porta-velas e também né, dá para deixar aí de enfeite, mas aqui também você pode colocar uma vela, tá? Olha só. Design exclusivo, desenvolvido por nós e pelo artista Gerard, aqui ó, certo? Tá vendo? Edição limitada, essa é a 001, então ela é numerada, a 1 é nossa, e aí aqui você receber aí na sua caixa vai ter uma numeração e ela é exclusiva, quem pegou a caixa pegou, quem não pegou não pega mais, tá? Olha que lindo este Jack-o'-lantern. Ele é feito todo pintado à mão, tudo bem exclusivo mesmo, bem legal. Esse é um dos itens, então cada mês vai ter algo assim parecido. De repente pode ser uma camiseta, de repente pode ser um boné, de repente um item em resina desenvolvido aqui para box. Pode ter uma biju, pode ter sempre vem ali cards de receitas de acordo com aquele tema do mês. Bom, muitas coisas, tá? Então a gente vai mesclando tudo aí. Bem legal, pessoal. Acho que tá bem legal, assim, aquele tipo de caixa que eu falaria, eu quero assinar. Porque eu assino também, tem box que eu assino. Gosto muito de receber todo mês ali. Ai, chegou. Fala nisso, eu tenho que ver. Porque acho que eu já perdi. Mas vamos lá. Bom, e tem também a opção de comprar a caixa avulsa, tá? A caixa avulsa, você vai pagar um pouquinho mais nela, mas você não tem o compromisso da assinatura. Se de repente você quer dar de presente para alguém, ou você quer só aquela, ver como que é, sei lá. Tem a caixa avulsa. Elas são um pouquinho mais alto e também tem uma quantidade limitada. Acabou. Belezinha? Então é isso. Não deixem de assinar porque tá bem legal, tá? E vamos ao relato de hoje, que eu também achei um título muito interessante, que é Passei um mês nos anos 80, rapaz, eu queria ir pra lá, queria passar um mês nos anos 80, mais um mês nos anos 90, um mês nos anos 2000, ixi, aí eu ia pra trás, não queria passar um mês nos anos 70, 60, 50, aí eu não ia mais viver aqui, então eu só ia viver nos anos passados. Mas vamos lá, continuando não, começando, né, porque eu nem comecei. Deixa eu só abrir aqui. Passei um mês nos anos 80. É um moço que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Sou um espectador assíduo do canal e o meu sonho é ver você contando um relato meu. Se houver nomes, já estarão trocados, pode ler à vontade. Obrigada. Eu me chamo Fulano e moro em Belém. O relato que vou contar aconteceu há alguns meses e confesso que nunca contei para ninguém, além da minha melhor amiga, pois só ela acreditaria no que eu vivi. Bom, vamos lá. Eu sou praticante de bruxaria. Gosto muito de estudar o ocultismo e exploro todas as vertentes do mesmo na tentativa de ter provas concretas da existência de outras realidades. Há muito tempo vinha tentando fazer contato com outras dimensões. Sem nenhum sucesso, é claro. Naquela noite não foi diferente. Fiz um feitiço que nunca tinha tentado fazer. Estava ansioso para ver algum resultado. Nem que fosse ir para a famosa Sete Além, que fosse, eu queria ver. Já seria mais do que o suficiente para eu ter certeza da existência de outras realidades.
Mas não aconteceu nada. Fiquei lá esperando, sentadinha entre as velas, esperando entre as velas, os símbolos e outros materiais menos convencionais, sem presenciar nada fora do normal. Então decidi recolher o meu material e ir dormir, pois já era de madrugada. Deitei e dormi, tudo normal. Na manhã seguinte que tudo ficou esquisito, pois eu acordei em outro lugar. Não era minha cama, não era minha casa. E o mais estranho, o meu irmãozinho caçula, que mora no Rio de Janeiro com o meu pai, estava adormecido do meu lado. Olhei ao redor, era um quarto pequeno, normal, mas algumas coisas logo me chamaram a atenção. Havia aparelhos eletrônicos no quarto que não pareciam do nosso tempo. Uma televisão de tubo, daquelas antigas, um aparelho de fita cassete, tipo um videocassete, rádio, entre outras antiguidades. Nesse momento entrou no quarto um rapaz muito bonito, alto, de cabelos pretos encaracolados. Ele claramente ficou tão confuso quanto eu ao me ver com o meu irmão deitados no que deveria ser, eu acho que a sua cama. Perguntei onde eu estava. Ele respondeu meio risonho: na minha casa, ué. Apesar de surpreso, ele não parecia achar tão estranho assim ver alguém desconhecido na sua cama. Mais tarde eu entenderia o porquê. Bom, Ana, eu comecei a ficar aflito, muito aflito. Não só por acordar em um lugar estranho, mas também por estar acompanhado do meu irmão caçula, com um pouco mais de 2 anos, em um lugar completamente estranho. O rapaz se ajoelhou diante de mim, segurou a minha mão e me tranquilizou, falando coisas como: calma, eu não sei como vocês vieram parar na minha casa, mas posso levar vocês para casa de vocês, não esquenta. Enquanto ele falava, os meus olhos circulavam freneticamente pelo quarto, reparando em cada detalhe, especialmente nos aparelhos antigos. Sem saber muito o que pensar, por algum motivo, só soube perguntar uma coisa: que ano é esse? O rapaz me olhou meio querendo dar risada e respondeu: 83, né? Até onde eu sei, é 1983. Por quê? Tu é do futuro? Perguntou rindo. Eu olhei profundamente nos olhos dele, mostrando toda a minha preocupação, e respondi: sim, nós dois, gesticulando para o meu irmão que ainda dormia. O rapaz não acreditou, é claro. Deve ter achado que eu estava bêbado ou algo assim, pois me guiou pela mão até uma cozinha pequena, dizendo: vem tomar um café. Tu deve ter aloprado ontem à noite. Fica calmo, meu nome é Beto, eu sou tranquilo, não precisa ficar assustado. Ele me serviu um café, minhas mãos tremiam, eu não quis sequer tocar no copo, eu não sabia onde eu estava. Como poderia saber se era bom beber alguma coisa ali? Tivemos uma breve conversa onde eu expliquei que eu era de 2021, que eu tinha feito um feitiço estranho e achava que tinha voltado no tempo. Tentei procurar alguma prova, mas eu não tinha nada comigo. Eu estava só de cueca e camiseta, do jeito que eu fui dormir. Não tinha nem como mostrar um celular ou algo que provasse que eu estava contando a verdade. Beto não acreditou em mim, mas pareceu achar a história divertida, levando na brincadeira, tipo: nossa, que história, hein? E ele disse: mas me diz aí, onde vocês moram? Daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Já um pouco mais calmo, eu revirei os olhos e disse: ai, tu não entendeu nada que eu falei, né? Eu sou do ano de 2021, caramba! Se a minha casa já existe, não sou eu que moro lá. E o meu irmão nem nessa cidade mora. Nesse momento, meu irmão acordou com os meus berros e saiu choroso do quarto. Ele ainda não falava muito bem, mas podia entender que ele procurava a mãe e o pai. Oi, Juca! Quanto tempo! Tava com saudades! Abracei meu irmão, tentando fingir naturalidade para não assustá-lo. Além de tudo, nós não nos víamos há meses mesmo, por morar em cidades diferentes. E eu disse: não se preocupe, viu? A gente tá fazendo um passeio rápido, logo a gente vai ver a mamãe e o papai. Eu o tranquilizei.
Virei de novo pro Beto e falei em tom mais sério. Pode abrigar a gente só hoje, por favor, eu pedi. E o Beto sorriu e disse, eu gostei de ti, pode ficar, só não vai dar problema, né? Tua família não tá atrás de ti, tá? E eu disse, não, relaxa, eles estão em Mosqueiro? Não sei o que é isso. Eles estão em Mosqueiro, eu menti. Nesse momento, decidi que mentir era a melhor saída. Então falei pro Beto que havíamos fugido de casa porque os nossos pais batiam na gente e ele, coitado, ficou comovido com a mentira. Disse que a família dele também era horrível, por isso ele saiu de casa tão cedo. Beto nos serviu um café da manhã simples. A essa altura do campeonato eu já estava faminto mesmo, então eu comi. Ele se arrumou para trabalhar e nos pediu para que a gente desse uma volta e voltasse em tal horário que ele já estaria em casa. Eu acho que apesar dele ser muito hospitaleiro, ele não confiava em deixar a gente sozinho na casa dele. Concordei e saí com o Juca para dar uma volta. Depois de pegar uma roupa do Beto emprestada, é claro, o Juca saiu de pijama mesmo. Ana, foi fantástico. Eu estava em Belém, só que uma Belém completamente diferente. Havia ali lojas e restaurantes que eu nunca vi, fliperamas. Todos usavam aquelas calças lindas de cintura alta e cabelos bufantes que antes só tinha visto na TV. O mais bizarro era que não existia pandemia, é claro. As ruas estavam cheias, as pessoas se abraçavam, os adolescentes namoravam escondidos na Praça Batista Campos. Era tudo muito diferente. As pessoas nos olhavam com curiosidade pelo pijama do Juca, que era de um personagem de desenho que ainda não devia existir na época. E pelo meu cabelo colorido e num corte bem diferente do da época, né? Acho que eles ficaram... Oh. Ana, eu vou tentar encurtar o relato para não ficar longo demais. Mas nós passamos pelo menos um mês naquele lugar. O Beto nos acolheu e logo entendi por que ele estava meio... Eu logo entendi por que ele me acolheu todo esse tempo. Porque ele estava meio afim de mim. E eu confesso que eu estava começando a ficar afim dele também. Em poucos dias trocamos o nosso primeiro beijo. Escondidos, afinal naquela época não era tão normal quanto hoje ver dois rapazes assim, né? E começamos a ter um namorico. Fiquei sabendo mais dele e do seu estilo de vida e entendi por que ele não ficou chocado ao ver pessoas estranhas em sua casa. Porque ele mexia com coisas erradas. Ele vendia algumas coisinhas ilícitas, embaladas, né? Portanto, fomos juntos em muitas festas. Enquanto meu irmão Juca ficava sob os cuidados de uma senhora ali que morava na rua do Beto. Por sinal, o Juca não estava se divertindo menos do que eu. Fez um amiguinho que era neto dessa senhora com quem eu o deixava e, sinceramente, ele mal lembrava dos pais, exceto por algumas noites que dava muito trabalho para dormir chorando com saudade. Só não fui honesto com o Beto. Mantive a mentira de que eu havia fugido de casa, pois vi que não ia adiantar de nada ficar contando a verdade. Além de que eu fiquei com muito medo dessa coisa que ouvimos por aí de que alterar o passado pode causar mudanças catastróficas no futuro, né? Meu objetivo era passar despercebido por aquela época. Vivemos muitas histórias, muitas aventuras, muitas festas, mas eu estava cada vez mais preocupado, pensando se os nossos pais estariam desesperados atrás de nós no futuro e temeroso, pois estava começando a ficar realmente apaixonado pelo Beto. Depois de aproximadamente um mês, em uma noite, eu estava brincando com o Juca e perguntei: "Você tá com saudade da mamãe e do papai?" Ele me olhou com muita tristeza e assentiu com a cabeça, e aquilo partiu meu coração. "Vamos voltar, eu vou dar um jeito." Na mesma noite, eu estava na cama com o Beto e falei: "Meu amor, nós precisamos ir embora agora." Com o Beto, eu tô pensando no Juca. "Amor, nós precisamos ir embora agora. Eu amei te conhecer, viu? Nunca vou esquecer de você." E ele, já quase dormindo, só balbuciou alguma coisa. Eu beijei ele, me virei e dormi. Na manhã seguinte, acordei e estava novamente na minha cama, na minha casa, no meu tempo. Meu irmão já não estava mais comigo,
Pulei da cama desesperado, peguei o celular, olhei a data. Era exatamente o mesmo dia no qual eu havia ido dormir e fui parar lá nos anos 80. Como se só tivessem se passado algumas horas. Corri para o WhatsApp e perguntei para o meu pai sobre as crianças, me referindo ao Juca e a minha outra irmã. E ele disse, estão bem, naquela bagunça normal da manhã, respondeu o meu pai. Ana, então eu comecei a chorar. Chorar muito de saudades do Beto, lembrando de tudo que vivemos juntos. Para completar, na mesma hora, recebo uma mensagem de bom dia do meu namorado deste tempo. Sim, eu tenho um namorado aqui em 2021. Inclusive, eu fiquei bem confusa em relação a isso depois do que eu vivi com o Beto nos anos 80. Nunca nem contei essa história para ele. Depois disso, resolvi tirar a prova dos 9. Saí de casa, fui até o endereço onde o Beto morava, na esperança de encontrá-lo. Mas outra família morava lá. Bati na porta e perguntei se eles sabiam do paradeiro do antigo proprietário, mas eles não sabiam me dizer. Corri pela rua até a casa daquela senhora que cuidava do Juca enquanto nós íamos para as festas. Bati na porta e um homem atendeu. Perguntei para ele se a dona fulana morava lá e ele respondeu, essa era minha avó, ela faleceu já tem anos. Por que a pergunta? E eu estava em choque. Aquele rapaz devia ser aquele garotinho que virou o melhor amigo do meu irmão. Eu perguntei todo empolgado, fulano? Tu lembra de mim? Ele ficou meio desconfiado. Cara, desculpa, mas eu não te conheço. Como você sabe meu nome? Como assim você não lembra do Juca? Vocês brincavam pra caramba quando você era criança? E o homem me olhou mais desconfiado ainda e disse, olha, eu não lembro de Juca nenhum, não. Eu acho que tu bateu na porta errada. E fechou a porta me dispensando bem apressado. Voltei para casa andando mesmo, chorando de frustração por não ter encontrado o Beto. Ana, eu demorei para me recuperar disso. Foi tudo muito real para mim. Eu não sinto nem um pouco como se tivesse sido um sonho. A gente sabe quando tá acordado. Eu sei que eu estive acordado nesse mês que eu passei na década de 80. Depois disso, parei de estudar sobre outras dimensões e direcionei meus estudos em magia para outros assuntos menos intensos. Hoje, meu irmão Juca já sabe falar melhor, mas das vezes que nos encontramos, ele não parecia se lembrar de tudo que vivemos. Para finalizar, eu gostaria de saber a sua opinião e a opinião dos inscritos. Eu sei que essa história parece surreal demais, mas eu juro que é verdade. Eu viajei para o passado? Eu fui para uma outra dimensão? Porque só eu lembro disso. Olha, eu peço a compreensão e o respeito sobre o que eu vivi. E faço questão de parabenizar vocês pelo canal Assombrado, o único lugar em que nos sentimos confortáveis para contar vivências que fariam qualquer um nos considerar loucos. Gente do céu, um beijo pra você, muito obrigada. Cara, eu não conseguia parar de pensar em San Junipero, em Black Mirror. Se não assistiram, assistam. Ai, que delícia! Agora eu que vou tentar começar a ir lá pros anos 80, né? Dar uma revivida nessa época tão legal. Ir para uns bailes dos anos 80, escutar aquelas músicas boas. Ai, ai. Bom. O cara não se lembrava de nenhum Juca. Talvez por questão de realmente não se lembrar, né? De repente vai que chega alguma criança e fala, eu sou a fulana que brincou com você durante um mês há trocentos anos atrás, né? Mais de 30 anos. Aí às vezes eu falo, então, eu não sei. Desculpa, mas eu não lembro, né? De repente, sei lá. Não lembro, não ligou o nome à pessoa, não lembrava que o nome dele era Juca. Brincava com um menino que ficou lá, mas não lembrava do nome, enfim. Ou realmente isso não aconteceu nesta dimensão. Você foi para uma época, foi para 83, só que 83 de outra dimensão. Eles existiam lá também. Mas é em outra dimensão, não é nesta. Então você não foi para o passado daqui, você foi para um... Talvez nem fosse passado, talvez fosse presente, que na outra dimensão eles estão vivendo ainda em 83.
o tempo lá tá diferente daqui, nessa outra, porque diz que existem vários universos paralelos. De repente, o que você acessou esteja vivendo ainda em 83. Lembra de um relato que o moço estava andando, não sei se ele estava procurando emprego, aí ele viu uma venda. Ele parou nessa venda e ele falou, gente, era uma venda como daquelas de antigamente, balcão de madeira, ou era uma farmácia, não sei. Era aqueles balcão de madeira, coisa de vidro, tinha aqueles doces de 80 por aí também, de 60, sei lá. Era bem antiga, ele conversou com o cara e não sei o que tal, se sentiu nostálgico ali e foi embora. Tá? Ele falou, não, vou voltar naquele lugar. Quando ele voltou não tinha nada, não existia nada ali. Então, de certa forma, ele foi pro passado, mas de uma outra dimensão. Foi as duas coisas, uma outra dimensão no passado. Enfim, não sei. Não duvido de nada, gente, por mais doida, como ele disse, que pareça essa história. A gente também tem que pensar na seguinte coisa. Será que é possível criar um mês inteiro de história na mente por um estresse? Porque, né, nessa pandemia ninguém tá muito bem, né? A gente tá meio tenso. E de repente a cabeça, pum, vou fugir. A cabeça, sem a gente querer, né, sem ter consciência daquilo, a cabeça dá um escape. Vou viver numa época que era melhor, porque hoje tá uma bosta. Então a cabeça vai lá e vive um mês numa realidade que ela quer criar lá e sei lá. Não tô falando que foi isso, tô perguntando para quem entende aí das neurologias da vida, da psiquiatria da vida, se é possível criar um mês de histórias em algumas horas de possível sono. E ter isso como lembrança vívida na mente, como se tivesse vivido mesmo. Para não descartar se existe alguma hipótese, se tem algo que se dá para explicar, entendeu? Agora se falar, não, nesse tanto, desse jeito, nunca, não tem. Aí a gente pensa nesse lance aí de ter ido para uma outra dimensão. Eu acho mais fácil ir para outra dimensão, mesmo que seja no astral, tudo, do que ir viajar no tempo, que nem o Marty McFly, assim, né, De Volta para o Futuro, assim, ir pro passado. Eu acho que é mais difícil a gente catar essa realidade que a gente tá e ir pro passado e conhecer os nossos avós lá no passado, essas coisas, sabe? Do que ir para uma outra dimensão. Eu acho que talvez esse lance de outras dimensões seja até mais plausível, embora pareça louco do mesmo jeito, mais plausível do que ir pro passado, assim, viajar no tempo. Viajar no espaço. Ai, gente, que confusão, né? Tô filosofando aqui tempo e espaço e tô ficando muito confusa e com fome. Então, pessoal, esse foi... Não, já tô indo. Esse foi o relato de hoje. Deixem aqui seus comentários, sempre com muito respeito, por favor, porque é fácil a gente desacreditar da história do outro quando você não passou por ela. E se fosse você, tem cada história aqui, gente, você fala... não é possível. E eu já escutei de gente conhecida também, mas eu falo, jura, gente? Eu só escuto essas coisas lá nos relatos, mas agora tem uma pessoa que eu conheço contando isso que é um queijo. Obrigado. Adoro queijo. Pessoas conhecidas contando histórias. Eu falo, gente, olha no meu olho, você não tá mentindo pra mim? Eu falo, você não tá mentindo? Eu falo, tô jurando, aconteceu. Mas aí é o que eu falo, existe, tem uma explicação neurológica, psiquiátrica, não sei o que lá. Não tô falando que são loucos, não. Tô querendo saber se existe uma explicação. Porque eu também acredito nesse lance de outra dimensão. Acho que explica muita coisa do que acontece com a galera por aí. E aquela coisa, né? Há anos atrás, não sabia nem que a Terra era redonda. Apesar que ainda hoje, alguns acham que ainda não é redonda. Mas tudo bem, mas... então... quem sabe um dia a gente olhe para trás, daqui anos e anos lá na frente, e fale, olha, gente, hoje aqui a gente vai para aquela dimensão, a gente sabe que existe aquela outra, a gente conversa aqui com os familiares falecidos por este telefone aqui, ó. Não sei se nem vai ser permitido isso, mas a comunicação com o lado de lá, enfim, pessoal. Ó, beijos para vocês, deixe seus comentários e se já aconteceu algo parecido com você, envie o seu relato.
Eu acho que eu tenho um relato aqui que chegou para mim por carta, mas é que quando eu tenho que ler a letra da pessoa, às vezes eu fico meio empacada, né? Porque cada um tem uma letra e tal. Mas pelo que eu consegui ler ali, a história interessante, parece ter alguma coisa a ver com esse negócio de ir para outro ano. Passado. Eu vou ver se eu achar, eu vou trazer ele para vocês. Pessoal, um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!